Fala, meu amigo, minha amiga TJoteiro. É o seguinte, esse é o nosso último vídeo da nossa playlist de resolução de exercícios de processo civil. Todos os temas foram escolhidos, pensados no que a Banca Vonesp mais cobra para processo civil no concurso de escrevente do TJ São Paulo. Então já salva essa playlist para você retornar nela sempre que você for estudar algum assunto desses tópicos que estão aqui. Hoje a gente vai falar do tempo e lugar dos atos processuais. As respostas para as perguntas escolhidas hoje estão lá do artigo 212 ao 217. Só que antes de ir para as questões, a gente vai bater os 5 pontos que você precisa saber para não dar mole, não perder questão para a VUNESP aqui nessa matéria. Ó, horário dos atos. Isso daqui você tem que guardar no seu coração. É das 6 às 20 e pode terminar depois das 20 se o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. É isso que você tem que saber. Acabou. O que é que independe de autorização judicial? Citação, intimação e penhora nas férias forenses, feriados e fora do horário do CAPT. Qual que é o horário do CAPT, Robson? Das 6 às 20, beleza? Processo eletrônico e não eletrônico. Quando o processo for eletrônico, o advogado ele tem que peticionar até o último dia do prazo, entretanto, no horário até o horário que vai fechar o fórum. Se o fórum fecha às 17 horas, acabou o prazo dele às 17. No processo eletrônico, ele pode até às 24 horas do último dia do prazo, aí a conhecida meia-noite. Ponto número 4, férias forenses. A regra é não praticar os atos, entretanto, excetuam-se os atos do parágrafo 2º do 212. Quais atos, Robson? Citações, intimações e penhoras. E ponto número 5, não se suspendem jurisdição voluntária, conservação de direitos, alimentos, tutela e curatela. Está lá no artigo 215. E o lugar onde que o processo vai rolar? A regra é a sede do juízo, e tem as exceções do 217. Isso aqui é o que você precisa saber para você não perder questão, tá? Para não dar mole, para não cair em pegadinha. Vamos começar aqui agora batendo em cima das questões. Deixa eu encontrar as questões aqui. Achei. Vamos lá. Eu vou ler com você, você vai apertar um pause, vai tentar responder sozinho, depois a gente vem junto. Vamos lá. Sobre os atos processuais, é correto afirmar, alternativa A, poderão ser concluídos após as 20 horas, os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Alternativa B, serão realizados em dias úteis, das 6 às 20. Alternativa C, quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos eletrônicos, esse deverá ser protocolado no horário de funcionamento do fórum do tribunal, conforme disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Alternativa D. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se desde que com autorização judicial no período de férias forense, onde houver e nos feriados. Aperta a pausa e tenta responder, que a gente vai responder junto agora. Agora você já apertou o pause aí, tem certeza. O nosso gabarito aqui é a alternativa A. Ela trouxe aqui o parágrafo 1º do artigo 212, que diz o quê? Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar ou causar grave dano. E qual que é o erro da alternativa B? O erro da alternativa B é quando ele diz que o horário termina às 22 horas, tá bom? Não é às 22, termina às 20. Qual que é o erro da alternativa C? Ela diz que quando o ato tiver que ser praticado em petição em autos eletrônicos, tem que ser no horário de funcionamento do fórum, negativo, eletrônico, até às 24 horas do último dia. Alternativa D. Desde o erro aqui, ó, tá, quando diz que precisa de autorização do juiz para citação, intimação e penhora, negativo. Dispensa autorização judicial, expressamente aqui, ó, independente de autorização judicial. Essa foi a nossa alternativa D e o nosso gabarito é alternativa A. Concurseiro, você que está assistindo esse vídeo, deixa seu comentário aqui, diz o que você está achando, diz se você ficou com alguma dúvida, diz se você quer mais vídeos
como esse. Agora aperta pause aí, tenta resolver, que a gente já vai vir quebrando a questão aqui quando eu for ler. Já apertou seu pause? Agora vamos comigo. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver e não se suspende pela superveniência delas, alternativa a homologação de desistência de ação. Será que isso aqui está previsto? Alternativa B, os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Interessante essa daqui, hein? Marcar um xizinho nela. Alternativa C, os processos que versarem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral. Alternativa D, o registro de ato processual eletrônico e a respectiva intimação da parte. E alternativa E, a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas. Qual que é o enunciado? Processam-se durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas. Vamos agora quebrar alternativa por alternativa? Vamos lá. Essa opção aqui, homologação de desistência de ação, não está prevista no artigo 215. O que é que está no 215? Procedimento de jurisdição voluntária e conservação de direitos, ação de alimentos e nomeação ou remoção de tutor ou curador e os processos que a lei determinar. A gente viu isso lá no primeiro slide, tá bom? Já daria para matar essa questão aqui. Alternativa B, que é o nosso gabarito, tá? Que é a cópia literal aqui do inciso número 1. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Quem tinha conhecimento da letra da lei seca aqui, responderia essa questão tranquilamente. Alternativa C. Qual que é o erro? O erro aqui é que é uma hipótese inventada, né? Não existe no rol do 215 arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral. Alternativa D. Mais uma hipótese inventada, né? O registro de ato processual eletrônico e a respectiva intimação da parte. Não consta isso aqui no artigo 215. Alternativa E, mais uma hipótese inventada. Então, a gente quebrou aqui a questão número 1 e a questão número 2. Vamos agora para a questão número 3, aplicada lá para advogados. Você está vendo que as questões que você está conseguindo responder aqui junto comigo são questões de nível superior. Entretanto, com o conhecimento do seu materialzinho de lei seca, você já consegue responder. E quero aproveitar para te indicar o meu material de questões inéditas de processo civil e o meu material de lei seca. Tá tudo num materialzinho só. O link tá aqui na descrição para você aproveitar e estudar direitinho, direto na veia, material atualizado para o seu concurso de escrevente. Aperta a pause e tenta responder a questão número 3. Vem comigo agora. Quanto aos atos e fatos processuais, pode-se afirmar que, alternativa A, os pronunciamentos do juiz consistem em sentenças, certo? Despachos, certo? Decisões interlocutórias, certo? Atos ordinatórios, negativo. Ato ordinatório é incumbência do escrevente, vai ser trampo seu. Cadê aqui? Vai ser trampo seu. Alternativa B, após o advento do processo eletrônico, é defeso quer dizer o que, Robson? Proibido utilizar taquigrafia ou estenotipia para o registro de atos processuais. Será que é proibido? Alternativa C. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 8 às 20 horas. Das 8 às 20 horas. Ficou interessante isso daqui, hein? Alternativa D. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer. Aliás, a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário, até as 20 horas do último dia do prazo. Essa alternativa aqui, ela pode gerar uma confusãozinha assim, viu? E a alternativa E, independente de autorização judicial, as penhoras poderão realizar-se em período de férias forenses. Interessante a alternativa E também. Vamos comigo agora analisar uma por uma. O que é que tem de errado na alternativa A, tá? Aqui, ó, diz
Exatamente o que eu falei para você. Ato ordinatório. Ato ordinatório não é pronunciamento do juiz. Alternativa B. É lícito o uso de taquigrafia, aliás, lícito, e se notifiou outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Aqui disse que é defeso, que não pode, está errado. Pode sim. Não está dentro do artigo 212, mas né, pode cair para você essa questãozinha aqui. Ela cobrou um ponto que está no 212, a 217 e uma que correu, que é esse do 210, mas também vai cair na sua prova. E a alternativa C, o erro aqui é quando ele diz que vai ser às 8 horas da manhã, né? Às 8, e não é a partir das 6, o horário aí que podem ser realizados os atos processuais. Aqui dá uma confusãozinha. Alternativa B, mais uma vez, vem para confundir o candidato que está cansado. Quando ele diz que é até às 20, está errado. É até às 24 horas. Artigo 213. A prática de ato processual pode ocorrer em qualquer horário, até às 24 horas do último dia do prazo. Beleza? E a alternativa E, que é o nosso gabarito, cópia literal do parágrafo 2º do 212. Independente de autorização judicial, citações, intimações, penhoras, poderão ser cumpridas nesse período. Você perceba que lá naquele primeiro quadro, com os 5 pontos que eu mencionei para você não perder questão, ali você já consegue resolver muita coisa aqui e não precisa de nenhum conhecimento aprofundado em processo civil, pelo amor de Deus, gente. Aqui a gente quer aprender a marcar o X no lugar certo. Ninguém aqui quer virar advogado. Se você acha que isso aqui é aula para você aprender processo civil, você está errado. Isso aqui é aula para você aprender a marcar o X no lugar certo. Por isso que a gente tem que ser prático. E no dia da sua prova você não vai ter tempo para ficar trocando ideia com a questão, não. Vem comigo. Aperta a pausa então e tenta resolver. Já tentou resolver, agora é aqui comigo. Conforme o Código de Processo Civil vigente, é correto afirmar sobre os atos processuais que: alternativa A, o direito de consultar os autos de processo em segredo de justiça é exclusivo aos procuradores das partes. Negativo. As partes também podem acessar os autos em segredo de justiça. Alternativa B, tramitam em segredo de justiça os processos com dados protegidos pelo direito constitucional à propriedade. É negativo. Direito constitucional à propriedade, não. Vem comigo. Alternativa C, quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na Lei de Organização Judiciária. Não eletrônicos no horário de funcionamento. Quando for eletrônico, até às 24 horas do último dia do prazo. Aqui é o nosso gabarito já. Alternativa D, é preferencial o uso da língua portuguesa, admitida juntada de documento em língua estrangeira por pedido justificado. Negativo. Alternativa E, serão realizados os atos processuais em dias úteis das 6 às 19. Negativo. Das 6 às 20. De decimal aqui, ninguém morre nesse canal, hein? Pelo amor de Deus. Qual que é o erro da alternativa A? O direito de constar os autos do processo civil de justiça é restrito aos procuradores. Negativo, tá bom? Isso aqui tá lá no artigo 189. Depois você vai lá buscar. Alternativa B. Tramitam em segredo de justiça os processos com dados protegidos pelo direito constitucional à propriedade. Mais um artigo aqui, lá do 189, tá bom? E ainda erra o fundamento constitucional, é intimidade, não propriedade. Você, mais uma vez, esse vídeo é para resolver questões aqui que vão exigir o seu conhecimento do artigo 212 ao 217. Alternativa C. Esse aqui é o nosso gabarito e copiou o parágrafo 3º do artigo 212. Qual que é o erro da D? Mais um trecho aqui que está fora do 212 ao 217, mas está no seu edital, você tem que saber, tá bom? É obrigatório observar o vernáculo. O que é o vernáculo? É o idioma oficial daquele país, e como a gente está no Brasil, é obrigatório que a gente observe o uso da língua portuguesa em todo o processo. E alternativa E, o erro aqui
é quando ele diz 19 horas. A gente sabe que não é 19, são as 20 horas. Beleza? Vamos agora para a nossa questão número 5. Já estamos caminhando para o final. Deixa aí, aliás, aperta o seu pause e tenta resolver. Já tentou resolver sozinho, agora é comigo. No que diz respeito ao tempo e lugar dos atos processuais, é correto afirmar que questãozinha de procurador, hein? Vamos ver se você está com panca aí para passar para o procurador. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 9 às 19. Aqui a gente já está cansado de saber que não é 19, é 20 horas. Alternativa B. Depende de autorização judicial a prática de citação, intimação e penhora durante o período de férias forenses. Negativo. Independe. Alternativa C. Os atos processuais poderão ser excepcionalmente realizados fora da sede do juízo, dentre outras hipóteses, em razão da natureza do ato. Será? Ficou interessante, hein? Vamos marcar uma estrelinha aqui nela. Olha que estrela bonita do Robson. Alternativa D. Durante as férias forenses, não se praticarão atos processuais relativos à tutela de urgência. Negativo. Tutela de urgência é justamente uma das exceções, tá, de atos que serão praticados durante as férias forenses. Então já está errado. E alternativa E. Não se suspendem durante as férias forenses os processos de nomeação ou remoção de tutor ou curador. Aliás, se suspendem, né? Eu que inventei o não. Então, por quê? Eu já fui... Meu cérebro já puxou o que está na lei, e na lei diz que não. Então essa daqui também é uma questão errada, uma alternativa errada. A gente já sabe que o gabarito é a C. Vamos descobrir agora por quê. O erro da alternativa A é trazer o horário limite 19 horas, não é, é às 20. O erro da alternativa B, exatamente quando diz que depende de autorização judicial. E na verdade, independe de autorização judicial. Alternativa C, que é o nosso gabarito, trouxe a cópia literal do 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo ou excepcionalmente em outro lugar em razão de deferência, quando alguém pede, o juiz defere, ó, um joinha, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Esse aqui é o nosso gabarito. Alternativa D. Durante as férias forenses não se pratica. Errado. Ele veio trazendo justamente a exceção do que será praticado nas férias forenses. E a alternativa E, quando ele diz que se suspendem e não se suspendem. Essa foi a nossa quinta questão e última questão desse tema. TJeiro, espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado e facilitado o seu estudo aí para o concurso de escrevente, o seu estudo com a matéria de processo civil, e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.